Olá pessoal, eu sou o Marcelo Lapson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, hoje temos uma resenha de um dos meus escritores favoritos, José Saramago, e hoje nós vamos falar sobre Caim, um pouquinho da vida do autor e das outras obras que eu li. Quem foi José Saramago? Por que a igreja não gostava tanto dele? Ele é um escritor muito difícil de ler? Por que ele é tão importante assim? Por que ele ganhou o Prêmio Nobel em 98? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, dicas e muito mais, peço-lhe a gentileza de já se inscrever, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Deixe sua curtida. E se você quiser apoiar o meu trabalho, a melhor maneira de fazê-lo é participando do nosso grupo de ofertas do Telegram. A gente te manda aí uma, duas mensagenzinhas por dia com as melhores ofertas do mercado literário e ou participar da nossa newsletter e ou também clicando nos nossos links patrocinados na descrição. Vamos lá? José Saramago, para quem não sabe, é um escritor português, nasceu em 1922 em Azinhaga, em Portugal, e é um escritor que teve sua vida marcada por polêmicas, apesar de que talvez sua grande polêmica foi ser ateu, talvez também ter participado do Partido Comunista, ele era bastante engajado politicamente. O fato é que algumas obras geraram mais repercussão do que as outras, como por exemplo o Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu ainda não li, mas estou para ler. Muita gente inclusive me pergunta qual é a minha favorita. Eu acho que essa vai ser a minha favorita, apesar de eu não ter lido. Por enquanto é As Intermitências da Morte. Eu vou chegar lá, passar um pouquinho por cada uma aqui para vocês poderem conhecer melhor o autor. Mas, como a gente pode imaginar um ateu reescrevendo o Novo Testamento, né, conforme a sua interpretação, com certeza geraria muita reação, especialmente porque Portugal é um país onde 80% da população se declara católica, né, não é nem protestante, é católica. Então, ele estava mexendo num vespeiro e, de fato, vários padres, bispos, o Papa se manifestou. E ele meio que foi excomungado aí, apesar de que ele era ateu, ele não tinha nenhum interesse em se filiar à igreja. Após passar por um problema de saúde, o senhor mudou a concepção que tem de Deus? E por que é que eu teria de mudar a concepção de Deus? Quem me salvou a vida foram os médicos. Para mim, não quero ofender ninguém, claro está, Deus simplesmente não existe. Ele teve o nome e a obra dele censurada numa lista, né, para um prêmio europeu. O então secretário adjunto de cultura, o Souza, tirou-o da lista, declarando que ele era melhor abdicar da cidadania portuguesa, porque de português ele não tinha nada, né, já que ele era ateu. É uma obra que, a meu ver, atacou princípios que têm a ver com o património religioso dos cristãos, não só da Igreja. Por conseguinte, considerei, ao abrigo da tutela que me está delegada, que esta obra não podia ser incluída nas selecionadas. Assim eram os ânimos na época. Ele enfrentou muita oposição da igreja e até mesmo com a publicação de Caim, que aqui temos uma releitura do Velho Testamento. E a Igreja Católica novamente voltou a afinetá-lo pela publicação dessa obra. E essa aqui foi a última que ele publicou, porque ele faleceu em 2010 e a obra foi publicada em 2009. Bom, falando um pouco do que eu já li do Saramago, eu já li Ensaio sobre a Cegueira, já li As Intermitências da Morte. Ensaio sobre a Cegueira é a obra pela qual ele levou o Prêmio Nobel de Literatura em 98. Gostei bastante, lemos com o nosso clube de leituras em 2023. Muita gente fala, Marcelo, posso participar do clube? Claro que pode, todos são muito bem-vindos. A questão é que a gente não abre as vagas sempre, né? A gente abre sempre no segundo semestre, lá pro final do segundo semestre do ano, para o ano subsequente. Então, no momento da gravação desse vídeo, estamos aqui em 2024, né? Tô gravando aqui em junho. As vagas vão abrir lá para outubro, novembro de 2024 para a versão 2025 do clube. Todos são super bem-vindos. E se você não quiser perder as notícias do lançamento do clube, participe do Telegram ou da newsletter, que tudo vai ser divulgado por lá. O pessoal do clube gostou bastante, eu também gostei bastante do Ensaio sobre a Cegueira. Como vocês podem imaginar, lá temos uma epidemia de cegueira, como ele bem disse na obra, uma treva branca, né? As pessoas viam algo leitoso. Interessante que ele fez realmente uma pandemia, ele simulou, né, uma pandemia com todo tipo de contágio, né, lockdown, e as pessoas iam ficando cegas, né? Uma ia passando a cegueira a outra, e isso cria uma situação de dependência mútua muito interessante, onde realmente cada um tinha que ajudar o outro ali, se sozinha a pessoa não viveria, né? E a ironia do destino
estranho é que, digamos que o herói da narrativa é um oftalmologista cego e sua esposa, que é a única que não ficou cega. É bem interessante e vai muito na linha também das Intermitências da Morte, que eu gostei mais, eu achei uma obra mais poética, eu achei até no nível mais macro, né, de análise social, e as duas têm essa mesma vertente de lançar a humanidade no caos e ver o que acontece, né? Então as Intermitências da Morte, as pessoas param de morrer, e poderíamos pensar que isso seria algo muito positivo, e por um lado mas por outro, imaginemos uma situação onde ninguém morre, né? Os asilos superlotados, os hospitais superlotados, né? E pessoas que deveriam morrer, pessoas que estão em coma, pessoas que têm doenças terminais, continuam sofrendo, mas não morrem, né? Então não é algo tão bom assim, o colapso da Previdência. Eu acho muito interessante como ele realmente faz análises profundas e sobretudo da natureza humana, né? Então parentes que querem herança e a pessoa não morre, eles tentam bolar jeitos de matar a pessoa. Então é bem interessante, assim, ele enxerga às vezes o que há de pior no ser humano. Também temos um pouco do melhor, é claro, mas ele entende talvez que a natureza humana é mais propensa ao mal. Parece que esses dois pertencem a uma categoria, né? Ensaio sobre a cegueira e as Intermitências da Morte, e Caim pertence a uma outra que vai mais pro seu ateísmo. Apesar que o seu ateísmo também está sempre presente ali nas catástrofes sociais, ele vai analisar a impotência da igreja e das religiões em geral, que não sabem como reagir frente ao caos, mas aqui temos ataques mais diretos, ao passo de que ele vai reler, né, o Velho Testamento e no Evangelho segundo Jesus Cristo, o Novo Testamento. Aqui temos uma abordagem mais frontal, mais polêmica, muito, muito interessante, eu gostei bastante. Não é o meu favorito, não porque eu seja religioso, eu já fui, tá, pessoal? Hoje eu sou agnóstico, então leio isso aqui com muita tranquilidade. E mesmo que você seja uma pessoa conservadora, você não deveria se ofender, eu acho, com o que ele vai dizer aqui. É a interpretação dele, você pode discordar. E são dúvidas, na verdade, que ele coloca que são sempre válidas, né? Eu sou judeu, pra quem não sabe, e no judaísmo está sempre se fazendo perguntas difíceis, né? Ah, por que Deus permitiu isso? Por que aquilo? As perguntas são muito importantes, são dúvidas muito válidas que ele levanta aqui, e você pode de repente discordar das respostas, mas as perguntas são bastante pertinentes. Então vamos à história sem mais delongas. Hoje a gente pode imaginar Caim é o protagonista desta novela bíblica, e a história segue muito a linha bíblica até um certo ponto, né? Temos Adão e Eva, apesar de que já em Adão e Eva temos alguma distinção, né? Eles são expulsos do Éden, e aí eles têm que sobreviver, e naturalmente a gente poderia imaginar que essa sobrevivência não seria fácil, então eles recorrem ao querubim lá, aquele anjo que tá com a espada, né, revolvendo, ele dá uma ajudinha aqui, ali, né, mas tudo vai seguindo normalmente. Eu adoro essas releituras de episódios bíblicos, eu tava até falando recentemente numa resenha, né, de O Mestre Margarida, tem toda uma releitura do episódio de Pôncio Pilatos de Jesus Cristo, sensacional, porque ele te leva pro psicológico das personagens, o calor infernal que fazia, né, a Bíblia não tem todos esses detalhes, naturalmente que é tudo uma releitura, né, sob os olhos do autor, mas eu acho sempre muito legal quando a gente volta num episódio já conhecido, mas a gente imagina um pouco mais de detalhes, como era a vegetação e tudo isso eu adoro, tá? Caim mata Abel. Acho que isso não é nenhum spoiler, né, pessoal? Todo mundo já ouviu essa história em algum momento da vida. Mas muitas coisas diferentes vão acontecer a partir daí, começando pelo momento pós-assassinato. Acho que a grande dúvida que Saramago teve, e que todo mundo pode ter, uma dúvida muito válida, é por que Deus protegeu Caim? Se ele é um homicida, né, um fratricida, qual o sentido de protegê-lo? A gente sabe muito bem do episódio bíblico, Caim matou Abel, porque cada um fez sua oferenda para Deus, um fez uma oferenda animal, outro fez uma oferenda vegetal. Deus aceitou a oferenda de Abel, mas não a de Caim. Caim, com ciúmes, foi lá e matou o irmão. E Deus falou tudo aquilo, cadê seu irmão, né? Ah, será que eu sou guarda do meu irmão, né? Eu sou responsável por ele? Ele falou, você matou ele, né? Aí ele falou, a gente sabe como segue isso, só que ele fala assim, tá, mas você vai me condenar à morte então, né? Eu não mereço a morte. Ele falou, não, você vai errar pelo mundo. Ele falou, sim, mas as pessoas vão me matar, elas sabem o que eu fiz, a fofoca vai chegar lá. E aí Deus dá uma marca pra ele, fala que ele ainda vai viver muitos anos, a punição dele é o exílio. É interessante que na Torá, né, ou como chamam no Antigo Testamento, a punição para o homicídio culposo, né, onde a pessoa não tinha dolo, era o exílio. De repente, Deus entendeu que ele não tinha dolo, que talvez tinha um atenuante, né? São dúvidas interessantes. Mas justamente, por que ele protegeu Caim? E aqui temos uma versão bem mais negativa de tudo isso, nós vamos olhar aqui. Vamos dar uma olhada nesse diálogo e já adianto que, para o primeiro leitor de Saramago, pode ser estranho, porque ele não utiliza pontuação, tá, pessoal? Ele utiliza, mas de
de uma maneira muito superficial, não tem travessão. Esse eu diria que é o principal problema, né? A ausência de pontuação aqui e ali não é tão problemática quanto a ausência de travessão, porque a falta do travessão dificulta saber quem tá falando o quê, né? Ele põe simplesmente um ponto final. A gente vai ver isso, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas é uma questão de uma pequena releitura, né? E você deve estar até se perguntando, por que ele faz isso, Marcelo? Bom, é a escola dos pós-modernos, né? De querer reinventar a literatura. Isso é algo que foi muito trabalhado aí no terceiro milênio, até antes, né, com Fluxo de Consciência, tem aqui o Jogo da Amarelinha do Cortázar, uma obra completamente fragmentária, era a nova escola, né, de questionar a arte, a literatura, mas veja, eu acho que o Saramago, ele tá num nível bem leve de tudo isso, né, desse pós-modernismo ali, né, não se preocupem, eu acho que causa um estranhamento no primeiro momento, até porque é português de Portugal, mas vai tranquilo, inclusive Caim é ótimo pra começar. Vamos ver esse diálogo entre Deus e Caim. Que fizeste com o teu irmão? Perguntou. E Caim respondeu com outra pergunta. Era eu o guarda-costas de meu irmão? Até aí tá tudo igual. Mataste-o. Assim é, mas o primeiro culpado és tu. Eu daria a vida pela vida dele se tu não tivesses destruído a minha. Quis pôr-te à prova. Disse Deus, né? Aqui não tem esse disse Deus, eu tô colocando aqui, tá, pessoal? Senão talvez vocês não entendam. E tu, quem és para pôres à prova o que tu mesmo criaste? Sou o dono soberano de todas as coisas. E de todos os seres dirás, mas não de mim nem da minha liberdade. Liberdade para matar? Como tu foste livre para deixar que eu matasse a Abel quando estava na tua mão evitá-lo? Bastaria que por um momento abandonasses a soberba da infalibilidade que partilhas com todos os outros deuses. Bastaria que por um momento fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade, só porque não deverias atrever-te a recusá-la. Os deuses e tu, como todos os outros, têm deveres para com aqueles a quem dizem ter criado. Aí Deus responde, esse discurso é sedicioso, é rebelde, né? É possível que o seja, mas garanto-te que, se eu fosse Deus, todos os dias diria, abençoados sejam os que escolheram a sedição, porque deles será o reino da terra. Sacrilégio? Será? Mas em todo caso, nunca maior que o teu, que permitiste que Abel morresse. Tu é que o mataste, né? Deus fala. Sim, é verdade, eu fui o braço executor, mas a sentença foi ditada por ti. O sangue que está aí não o fiz verter eu. Caim podia ter escolhido entre o mal e o bem. Se escolheu o mal, pagará por isso. Tão ladrão é o que vai à vinha como aquele que fica a vigiar o guarda, disse Caim. E esse sangue reclama vingança, insistiu Deus. Se é assim, vingar-te-ás ao mesmo tempo de uma morte real e de outra que não chegou a haver. Explica-te. Não gostarás do que vais ouvir. Que isso não te importe. Fala. É simples. Matei Abel porque não podia matar-te a ti. Pela intenção estás morto. Compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada aos deuses. Sim, embora devesse encarregar com todos os crimes cometidos em seu nome ou por sua causa. Deus está inocente. Tudo seria igual se não existisse. Mas eu, porque matei, poderei ser morto por qualquer pessoa que me encontre. Não será assim. Farei um acordo contigo. Um acordo com o réprobo? Perguntou Caim, mal acreditando no que acabara de ouvir. Diremos que é um acordo de responsabilidade partilhada pela morte de Abel. Reconheces então a tua parte de culpa? Reconheço. Mas não digas a ninguém, será um segredo entre Deus e Caim. Não é certo, devo estar a sonhar. Interessante esse diálogo, né? Não sei se eu me fiz entender aqui, até porque pela falta de pontuação, como eu disse, fica um pouco confuso. Mas a gente vai vendo a riqueza do diálogo e a interpretação do Saramago, né? Por que Deus quis proteger Caim? E a pergunta talvez mais fundamental, por que ele não protegeu Abel? Né? Por que Abel merecia morrer, né? Então, Saramago vai sempre alfinetar. Mas vocês já devem estar se perguntando, tá, Marcelo? Mas é só isso a narrativa? Não, pessoal, vai muito além. Aí que começa a ficar interessante. Eu tô aqui falando das primeiras páginas, tá? E não se preocupem que eu nunca dou spoilers. Eu falo um pouquinho aqui do enredo, né? Do que vocês podem esperar, sem comprometer a experiência da leitura. A gente sabe que, de acordo com a própria tradição bíblica, Caim vai para Nod, que é a terra dos errantes, né? Na verdade, Nod em hebraico é errar, né? Errar no sentido de perambular. E ele vai lá trabalhar com tijolos, construção. Tem toda uma história ali que a rainha vai gostar dele, mas o que realmente vai acontecer é que ele vai ter um jumento e ele vai começar a passear pelo tempo. Sim, ele vai pra frente na linha do tempo e vai pra trás na linha do tempo. Então ele vai ver Abraão, Isaac, ele vai ver Moisés e ele vai ver os episódios polêmicos da Bíblia. O próprio sacrifício de Isaac ordena Abraão a sacrificar Isaac. Naturalmente que, né, pela tradição, pela religião, disse que nunca foi a intenção de Deus que Abraão sacrificasse Isaac. Tem toda aquela história do anjo. Aqui vocês vão ver
tudo isso de uma maneira um pouco diferente, bastante crítica, muito interessante, até cômica, irônica, né? Mas se a gente pensar criticamente, porque o teste, né? Assim, essa talvez é a pergunta fundamental. Ok, nunca foi a intenção, mas então pra que testar, né? De uma maneira tão grave, assim, né? Um pai matar um filho, né? Enfim, ele vai fazer todas as perguntas difíceis e o que eu acho muito legal é que o Caim, ele vai ser o anti-herói da narrativa, né? Ele matou o irmão, mas ele vai acusar Deus, ele vai falar, você é pior do que eu. Ele vai a todo momento ser um promotor, ele vai pegar a causa dos oprimidos, Jó, por exemplo, né? Um episódio muito difícil de entender na Bíblia, até mesmo para os rabinos que estudam muito a Torá, né? Muitos chegam a afirmar que isso tudo era uma parábola, né? Não aconteceu de fato, porque realmente é um episódio muito difícil de entender, né? Deus fazer uma aposta com o diabo de que Jó vai ser fiel a ele, pode tirar tudo dele, só, né? Deixa ele vivo aí. É uma coisa muito louca de se imaginar. Então o Saramago vai, nessa obra Caim, ter esse tom mais crítico, através da voz de um anti-herói, de Caim, né? A pessoa mais inesperada para ser um justiceiro, digamos assim, né? Ele matou o irmão por capricho, confessou inclusive que queria ter matado Deus, eu gostei muito dessa passagem, né? Faz muito sentido, ele queria matar Deus, mas não podia, então matou Abel, mas é ele que vai ser o porta-voz da justiça, né? Ele que vai ter esse arrependimento do que fez e vai confrontar Deus quanto às injustiças que ele vê e que ele vai atribuir diretamente a Deus. Mas não é só uma crítica à Bíblia, existe uma história, existe um enredo muito interessante, personagens, ciúmes, traição, tem várias reviravoltas no enredo, né? Muito legal como ele avança e retrocede no tempo, né? Nas passagens bíblicas, ele vai até Moisés e Josué, depois volta até Abraão, quer dizer, tem um vai e vem aí de 1000, 2000 anos, não sei. Então muito interessante. Pra quem quer conhecer o autor, eu acho que é uma boa obra, aí veja se vai... Aí você só tem que ver se você tem essa flexibilidade de ler algo que vai contra, de repente, a sua religião, de repente você é católico, de repente você é protestante, de repente você tem uma mente mais aberta, não se incomoda de ler uma crítica, esse livro é pra você. Se você não gosta de ler algo que vai muito contra a sua religião, eu indico As Intermitências da Morte, Ensaio sobre a Cegueira, e mesmo que também, né, você não tenha nenhum problema quanto a religiões, As Intermitências da Morte e Ensaio sobre a Cegueira são também ótimas leituras, e eu tô muito querendo ler o Evangelho segundo Jesus Cristo. Dizem que é uma obra ainda mais polêmica, essa aqui eu já achei bastante, inclusive foi alfinetada por padres, sacerdotes, acho que até mesmo o Papa, mas o que realmente levou ele a cortar os laços definitivamente com a igreja foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Você pode estranhar um pouco a pontuação do autor e o português de Portugal, mas eu acho que isso é apenas momentâneo, você logo se acostuma, eventualmente você vai ter que voltar numa passagenzinha ou outra e falar, peraí, quem que falou isso? Foi Deus ou foi Caim, né? Então você, às vezes, vai ter que ir voltar por causa da falta de pontuação, né? Ou uma pontuação alternativa, digamos assim. Ele gosta de colocar vírgulas para separar os períodos, enfim. Mas vale muito a pena, eu gosto muito do Saramago, eu acho que é um autor muito inteligente, um autor contemporâneo, né, faleceu em 2010, que vai tratar de temas muito atuais, como religião, sociedade, política, ganância humana, natureza humana, né, eu adoro esses que tratam da natureza humana, especialmente sobre o prisma mais negativo, inclusive parece que o Papa até falou que ele tem uma visão muito negativa da realidade, e eu gosto justamente de autores assim. E você, já leu essa obra, já leu alguma outra obra do autor? Comente abaixo e me conte aí. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com os amigos e familiares para ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima.